Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Agora nós vamos resolver uma questão acerca da filosofia de Parmênides. É importante que você saiba para o Enem, normalmente eles fazem um crossover ali, uma relação entre a filosofia de Parmênides com a de Heráclito, porque ambas tinham uma conotação, de certa forma, ontológica. A grande diferença aqui é que, como você vai ver na questão, é que Heráclito entendia o ser era mutável, a essência da vida, digamos assim, estava em constante transformação. O famoso autor daquela frase, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, ele entendia que a vida era uma constante transformação, a matéria, né, a natureza, enquanto que Parmênides não, entendia que a natureza tinha uma essência imutável, impassível de transformação. E aí eu escolhi uma questão da banca INEP, do ano de 2016, ao meu ver, considerada difícil, porque ela ia requerer do candidato que ele tivesse esse conhecimento específico. Claro que se você assistiu a nossa aula, você ia conseguir resolver ela sem muitos problemas. E ela dizia o seguinte, texto 1, fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Heráclito, fragmento sobre a natureza. Texto 2, fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi e nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é parecer? Como poderia gerar-se? Parmênides, da natureza. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição no que se insere no campo das. Então aqui a questão basicamente queria saber aonde que estava a oposição, a contradição entre a filosofia de Heráclito e a filosofia de Parmênides. Como eu dizia na última aula, Parmênides inaugura, uma discussão ontológica, ele sai ali do campo do estudo da cosmologia, do mundo sensível, dos sentidos, e inaugura uma tradição metafísica, para além dos sentidos. Ele tenta entender o ser em uma camada mais profunda, uma camada mais conceitual da coisa. Enquanto que Heráclito ainda entende os elementos, ainda busca explicar a física, a natureza, por meio de um arqué, que é o fogo. E ele fala que essa substância ela está em constante transformação. Por essa razão não se pode um homem banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque nem o homem será o mesmo, nem mesmo o rio, porque as águas correm. Para Parmênides essa ideia é absurda. A única coisa que se transforma é como a gente enxerga as coisas, mas a natureza delas é sempre a mesma, é imutável. E aqui ele quer saber qual que é o campo dessa oposição. É uma oposição, alternativa A, no campo das investigações do pensamento sistemático? Você percebe que não. O pensamento sistemático ele vai vir um pouco mais para frente, mas ainda não é o ponto da questão. Alternativa A, incorreta. Alternativa B, preocupações do período mitológico. Aqui já houve uma cisão, Justamente o surgimento da filosofia vem para colocar um pouco de lado essa questão do período mitológico. Alternativa D, vou pular. Habilidades da retórica sofística. Não, ainda não é o momento, a gente não está discutindo aqui sobre ética, sobre verdade, que são coisas que vão vir a ser discutidas depois dentro de uma retórica sofística. A alternativa E, verdades do mundo sensível. Eu ficaria em dúvida, na época, entre a alternativa E e C, mas quando você pega aqui discussões de base ontológica da alternativa C, você percebe que claramente há uma discussão aqui entre Parmênides e Heráclito acerca da natureza do ser. E toda vez que a gente vai estudar a natureza de alguma coisa, a natureza do ser, a gente está estudando a ontologia. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa C. Por que não seria, então, letra E, verdades do mundo sensível? Porque, para Parmênides, a natureza das coisas não é filtrada, não é parametrizada pelo mundo sensível, e sim pelo mundo das ideias. Uma outra característica muito importante que você tem que ter para sua prova. E aqui, ambos, então, estão discutindo a questão do ser. Portanto, questões de base ontológica. Gente, essa foi a aula de hoje, espero poder ter te ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe, que eu tenho certeza que vai ser um prazer poder te ajudar. Bons estudos e até a próxima.